Eles não são meus filhos e não é problema meu. Não tenho nada a ver com isso. Cerca de um mês atrás, descobri que ambos os meus filhos eram resultado das infidelidades da minha ex-esposa em breve. Tive a sensação por algum tempo agora que ambos não eram meus. 6 anos atrás, quando meu filho nasceu, estava o mais feliz que havia sido em toda a minha vida. Eu havia casado com a melhor amiga, tínhamos um filho juntos e tudo parecia incrível. Até que ele começou a crescer. Depois de alguns anos, comecei a ter dúvidas se ele era realmente meu. Ele não parecia com o meu filho. Quanto mais ele cresceu, mais percebi como diferente ele era em comparação ao que eu esperaria de um filho meu. Não sou mesquinho ou paranoico o suficiente para deixar que isso me leve a duvidar sozinho. Foi a minha puta da esposa que realmente acendeu as alarmas em mim. Quando ela saía, nunca ia para onde dizia que iria. Ela teria enormes lacunas em seu agendamento que não conseguia explicar para mim. Ela recusava-se a permitir que eu interagisse com alguém do local de trabalho dela e um amigo próximo dela acusou-a de flertar com o namorado dela na época. Isso não ajudou que logo após o nascimento de nosso filho, suas mentiras começaram a pegá-la. Mesmo assim, eu a amava como um tolo que era. Ela me dizia repetidamente quanto ela me amava sempre que uma de suas mentiras pegava com ela. Ela havia convencido-me de que, apesar do fato dela ser uma mulher mentirosa e manipuladora, ela não era uma puta mentirosa manipuladora. No ano passado, ela engravidou novamente e eu ainda mantinha uma pequena esperança de que fosse minha. Mas quando a filha dela nasceu, era óbvio que era de raça mista. Eu me recusei a assinar o certificado de nascimento e o teste de paternidade que eu exigiu depois provou minhas suspeitas corretas durante todo o tempo. Nenhuma das duas é minha. O dia em que recebi os resultados dos exames foi o dia em que eu apresentei pedido de divórcio daquela mulher e me afastei da família que havia criado. Eu sabia que isso destruiria a vida do filho dela ao vê-lo sair comigo. Apesar das minhas preocupações, eu era o melhor pai possível para ele. Eu o amava com todo o meu coração e investia 110% em ser o pai que ele merecia. Agora, quando vejo ele, estou cheio de repulsa. Repulsa por minha mulher puta, repulsa comigo mesmo por não ter confiado nos meus instintos e repulsa pelo fato de que os últimos 6 anos da minha vida foram para nada. Fui dito por várias pessoas agora que sou um monstro por deixar meu filho assim. Minha ex tentou várias vezes desde que eu saí de casa usar ele para me fazer voltar com ela. Ela o faz chamar-me às horas mais inoportunas da noite, chorando e pedindo seu papai para voltar. No dia em que eu saí de casa, ela levou-o à sala enquanto eu estava empacotando minhas coisas para mostrar-me quanto danos estou causando. Em todas as conversas em que ele é mencionado, tanto online quanto fora da internet, sou criticado e envergonhado. E isso apesar do fato de eu não ser o pai biológico dele, mas sim seu pai. O que eu percebi agora é que, para a maioria das pessoas, meus próprios sentimentos não significam nada. Meus pais são os únicos que apoiam-me em tudo isso, enquanto meus próprios irmãos me chamam de pessoa despicável por ter abandonado um filho assim. Meus sentimentos de traição e tristeza não significam nada porque um filho está envolvido. Eu sei que isso não é culpa dele. Eu sei que o homem com quem ele chamava de pai por toda a vida simplesmente foi embora, mas por que eu sou esperado para se comportar como um homem? Por que eu deveria fingir que tudo está bem e que não sinto desprezo por essa situação inteira? Por que eu deveria pôr minha própria vida e sentimentos de lado? Eu nunca fui o pai dele, mas o amei como se fosse e ainda o faço. No entanto, se tivesse que desempenhar esse papel, eu viria a odiar e desprezar ele. Odeio-me por não ter me levantado e tomado minha própria vida de volta nas minhas mãos. Ele não é meu filho, e mesmo que isso não seja culpa dele, ele não é mais o meu problema. Uau, esse post certamente explodiu. Acho que expor minhas trapalhadas conseguiu algo. De qualquer forma, já vi algumas perguntas comuns, então vou apenas responder aqui. 1. O filho dela sabe a verdade sobre por que eu saí. Eu sentei-me e disse para ele que não sou o seu pai, e que sua mãe me enganou e traiu-me. Eu fiz isso claro, não estou bravo com ele, que isso não é culpa dele estar acontecendo, e não importa o que eu vou ainda pensar que ele é um garoto incrível. Alguma mulher, você nunca amou ele? 2. Alguns estão dizendo que eu nunca o amei ou estava sempre procurando uma forma de sair. É difícil transmitir emoções em um post de texto como esse, e ainda mais difícil permitir ódio vitriólico da sua puta de esposa descontextualizar os últimos 6 anos da sua vida. Você pode acreditar no que quiser, mas não vai mudar nada. 3. Eu tenho um advogado, e eu não vou pagar pensão ou alimentos. Eu não odeio ele, mas fui traído, mentido e usado por uma mulher viciada em si mesma que agora envolveu seus filhos nas suas mentiras e traições. Ele é uma vítima das ações dela, e inocente. No entanto, isso nunca mudará o fato da dura realidade em que nos encontramos. Eu não odeio ele, sinto muito quando penso no que ele deve estar sentindo. Mas, tudo o que vejo ao olhar para ele é 6 anos da minha vida em que fui mentido. 6 anos da minha vida em que fui usado. E 6 longos anos de dúvidas e frustrações acumuladas com uma mulher que me usou. Não há como eu possa esquecer meu ódio para tentar estar em sua vida, porque a vida que vivi com ele foi apenas uma fachada cultivada por sua mãe. Essa é a dura realidade em que me encontro lidando, e simplesmente não posso, de boa fé, colocar a mim mesmo ou ele nessa situação novamente. Desde que estou vendo muitos advogados leigos nos comentários dizendo que esse post é falso com base no que eu disse anteriormente. Vou revelar em que estado eu moro, mas estou atualmente passando por um processo legal divertido chamado desestabelecimento da paternidade. Vou fazer meu último edit antes de seguir em frente com essa pequena distração que criei para mim. Primeiro, quero agradecer a todos por suas palavras gentis para comigo. Nas mensagens dos comentários, nos demais e na conversa. Você me deu um dia mais luminoso pela primeira vez em um tempo.
Gostaria que pudesse responder a todos vocês, mas não posso agradecer o suficiente. Eu tenho notado muitas pessoas criticando a palavra que eu usei muito profusamente para descrever minha ex-futura. Quero dizer apenas que o lugar em que estou agora é um dos mais sombrios da minha vida. Vejo nada além de raiva branca quente pela mulher que arruinou a minha vida. Será que o que eu disse foi inapropriado? A palavra que eu usei para descrever ela é dehumanizante, viu? Sim. Eu admito isso. Mas não vou me desculpar por isso. O que escrevi aqui hoje foi a verdade do mundo como é para mim agora. É a corrente de consciência crua e sem adulteração de um homem defeituoso. Não tem intenção de tentar fazer as pessoas odiarem as mulheres ou empurrar alguma mensagem misógina sobre como as mulheres são terríveis. Isso não é o meu objetivo aqui, e isso não é a mensagem deste post. Eu entendo por que as pessoas não gostam da palavra que eu usei aqui, e você sabe o que? Aceito isso como uma crítica válida do que eu fiz aqui hoje. Eu vim aqui hoje apenas para encontrar algum lugar onde pudesse expressar a situação em que me encontro. Para gritar, lamentar e lidar com as emoções complexas e crudas que me arrancaram por um mês. Um lugar onde eu possa falar livremente a minha mente. E você sabe o quê? Eu fiz isso. Hoje foi um dia relativamente aceitável graças a vocês. Agradeço novamente a todos que me mostraram amor e apoio. Muito obrigado de coração, mesmo que seja falho. Para aqueles que vieram aqui discordando de mim mas me mostraram respeito, muito obrigado também. Após a vergonha e o ridículo que enfrento na vida real, o respeito que vocês me mostraram apesar da sua desacordo foi um prazer. Até logo, e obrigado por todos os peixes. Essa história é louca. A mesma coisa aconteceu com meu pai há cerca de 30 anos. Ele estava casado por um tempo com uma mulher, tinha um filho que ele estava achar era dele. Ela mais tarde deu à luz uma menina e ele ficou certo de que a menina não era dele. Fizeram exames de paternidade em ambos os filhos e descobriram que nenhum deles era dele. Ele tentou manter o pai do garoto por um tempo, mas perdeu contato quando a ex dele perdeu a guarda de ambos os filhos devido ao uso de drogas e os filhos foram para os avós. Uma história louca com muito sofrimento. Eu só ouvi isso da minha mãe. Meu pai nunca compartilhou essa informação pessoalmente. Meus sentimentos são válidos como criança que veio de um caso de adultério. Minha mãe estava casada com esse cara que vamos chamar de Jack e eles tinham minha irmã. Eventualmente, minha mãe traiu Jack com meu pai e ficou grávida de mim, e Jack não descobriu até eu nascer e era óbvio que ele não era meu pai. Ele tinha cabelo preto básico enquanto minha mãe tem cabelos castanhos e eu nasci loiro. Ele fez um teste de DNA e, uma vez que descobriu, saiu. Ele disse à minha irmã e à nossa família que não conseguia olhar para mim sem ser lembrado de que eu não era seu filho e que minha mãe traiu. Eu estava muito jovem para lembrar quando eles se divorciaram, eu apenas me lembro de sentir falta dele. Eu não lembro como minha irmã reagiu, mas vou dizer isso, eu prefiro que minha mãe e Jack se divorciem em vez de continuarem juntos, alimentando o fogo de uma relação que estava afogada na infelicidade e no ressentimento. Isso foi a melhor escolha para todos nós nessa situação no longo prazo. Eta, obrigado pelas recompensas e LT. 3. A situação do meu pai sempre foi um lugar de inimizade e apatia em minha vida e estou feliz por ter podido falar sobre isso aqui e potencialmente ajudar alguém que tem uma situação semelhante à da nossa família. Sejam pessoas boas. Edit 2. Eu queria adicionar isso caso o OP veja, a razão pela qual foi um lugar de inimizade e apatia não era porque eles se divorciaram. Era porque eu nunca tive nenhuma espécie de relacionamento com meu pai e minha mãe nunca me contou quem ele era. Parece que você realmente se importa com essas crianças e eu duvido muito que eles vão sentir da mesma forma no futuro. Edit 3. Sim, todos, eu sei como funcionam os genes e que seria possível para mim ser loira se Jack fosse meu pai. Há outros fatores que contribuíram para ele eventualmente me fazer um teste combinados com o mencionado anteriormente que levaram a isso. Por favor, pare de tentar me dar uma lição de biologia nos comentários. É apreciado mas não é necessário. Seu ex é 100% um babaca. Se ela queria ter filhos com alguém mais, ela deveria encontrar alguém para brincar de pai. Ela quer se divertir com homens que provavelmente não podem ou não vão ajudá-la financeiramente, mas garante que tem alguém para ir para casa e ser o pai dos resultados da sua infidelidade. Outra coisa que você pode não ter considerado, OP, é que ela não apenas não respeitou você o suficiente para não se enganar, mas também não te respeitou o suficiente para usar proteção. Você precisa se consultar como o mais rápido possível. Você nunca sabe o que pode ter contraído sem apresentar nenhum sintoma. Eu tive um amigo que pegou clamídia de alguém que não tinha absolutamente nenhuma sintomatologia e nem havia sido com alguém mais há alguns meses. Este comentário do usuário o Advanced Stein 420 me machucou o coração ao ler. A minha reação instintiva como mãe foi dizer a você que não é culpa dos filhos, etc, etc. E não é. Eu não estou dizendo para você não tentar ser pai dessas crianças porque não é culpa delas. O que me impede de dizer a você para cortar contato com ela é as reações da sua ex-mulher. Ela claramente tinha a intenção de usar esses filhos contra você, tentando fazer você se sentir culpado e, portanto, controlá-lo. Que mulher cruel e malvada. Seus irmãos estão errados. Não há um final feliz aqui. Isso não é um filme feito para a TV. Você precisa se afastar dela e cortar todos os contatos. Bloqueie-a. Se necessário, obtenha um novo número de telefone. Eu acho que essa história é um soco no estômago. Posso imaginar as expressões nos rostos dos bebês na sala de parto quando o segundo veio ao mundo. Seu ex-marido soa como uma pessoa completamente desagradável e você está melhor sem ela. Eu odeio que um menino de 6 anos seja vítima, mas não foi você quem o fez isso. Foi ela. Eu só vou dizer que não vi uma cara surpresa, fora da minha ex, quando eu disse que não assinaria o certificado de nascimento. Não. Este é um comentário da comunidade. O usuário Defsel disse que essa situação é Alguém que teve parceiro a, de longo prazo flagrado trapaceando, isso é inteiramente culpa dela. Ela é responsável por ter mentido. Ela é responsável por ter colocado a si mesma antes da sua família. Você está certo, eles não são seus filhos e, portanto, não é problema seu.
Ela pode descobrir quem é o pai biológico deles e processá-los para receber pensão alimentícia, porque um teste de paternidade já provou que você não tem filhos biológicos e, portanto, não deve pagar pensão a ninguém. E falemos do pai biológico, porque ninguém está falando mal deles por nunca terem estado presentes ou pagado nada. Você é um herói que se esforçou para dois perdedores que não faziam o mesmo pelo seu próprio filhos, nem sequer pelos outros. Você não deve dedicar mais tempo ou dinheiro a ninguém. Se alguém falar mal de você por não pagar ou criar um filho que não é dele, pergunte-lhes por que eles não pagam ou criam um filho de outra pessoa. Por favor, diga a esse menino que não é culpa dele. O mínimo que você pode fazer é salvá-lo do dano emocional horrível que sua mãe está lhe causando ao envolvê-lo da forma mais repugnante possível na separação. Se meu pai tivesse me sentado e me dito que nada disso era culpa minha, eu acho que não teria que lidar com alguns problemas que estou enfrentando agora. Por favor, converse com o menino. Ele sabe disso. Eu pensei em tentar manter ele fora disso o máximo possível, mas antes de sair eu disse a ele que não sou seu pai. Eu disse a ele que não estou saindo por causa dele, mas porque sua mãe mentiu para mim. Que isso não é culpa dele que essas coisas estejam acontecendo, e apesar de tudo eu acho que ele ainda é um garoto incrível. Eu esperava que isso acontecesse. Meus pais são os únicos que estão considerando meus sentimentos na vida real agora. Fui dito de forma muito direta que, apesar do filho ser fruto de um caso extraconjugal, eu ainda sou responsável por ele porque acreditei que minha esposa não era uma prostituta durante 6 anos. Meu próprio irmão me disse que essa criança complica as coisas a tal ponto que ficar com minha esposa apenas para garantir que o filho esteja seguro foi uma das melhores decisões que eu poderia tomar como um homem. As pessoas aqui no Reddit têm sido muito mais amáveis, até agora, em relação a mim. Mas sinto que, em situações como essa, os sentimentos da criança e da prostituta que enganou seu marido são considerados muito mais do que o homem que foi mentiroso, usado e enganado.